essa semana o Lula chega à China. O Lula vai desembarcar agora nas próximas horas e ele chega à China aí no dia 11. E o Lula vai ter uma mega agenda, ele vai ser recepcionado na China com as maiores honras que um chefe de Estado pode ter. Quando eu digo isso, eu quero te dizer o seguinte, compara a recepção que o Lula vai ter em qualquer outro país com a recepção que ele vai ter na China. Na China vai ser uma pompa muito maior. Por quê? Porque o Brasil é visto pela China como um país que pode mudar o jogo. Hoje, o que está acontecendo é o seguinte, quem acompanha o Plantão Brasil aqui há mais de um ano vai lembrar dos vídeos que eu fiz entre março e abril do ano passado, quando começou todo aquele conflito lá na Ucrânia. Eu falei, olha, esse conflito foi o maior tiro no pé que os Estados Unidos poderiam dar. Isso vai acelerar em muito a queda do Império Norte-Americano e a desdolarização do mundo. O mundo começando a se desdolarizar, os Estados Unidos, que até hoje nunca estiveram expostos a nenhuma crise econômica com sua economia total, ficaram expostos de maneira que até então apenas outros países ficavam expostos. Até hoje, quando tem uma crise econômica mundial, os outros países enfrentam medidas de austeridade, desemprego nas alturas, inflação nas alturas, e os Estados Unidos não. Eles só imprimem mais dólares e dane-se, e eles conseguem pagar tudo imprimindo mais dólares. Pois bem, isso vai parar. Isso vai parar, o Lula vai anunciar, foi anunciado, engraçado, um dia antes do que seria o embarque do Lula, né, ele pegou pneumonia no mês passado, foi anunciado que o Brasil e a China farão negócios em yuan, que é a moeda da China. Mas o Lula deve anunciar agora na China a entrada do Brasil na nova Rota da Seda, que é um projeto de mega investimentos da China, e a China vai anunciar a abertura do mercado chinês para o agro brasileiro. Então, setores aí do agro que estavam com o Bolsonaro, eu não estou falando dessa meia dúzia aí mais radical que até financiou ato antidemocrático, estou falando de empresários mesmo, grandes empresários do agro que até apoiavam o Bolsonaro, agora eles estão assim, opa, peraí, o Lula vai fazer o que o Bolsonaro não fez em momento algum, o Lula vai abrir. Só que o Lula não é tonto, o Lula sabe que o Brasil não foi feito para ser quintal de ninguém e não foi feito para ficar plantando para os outros e a gente vai virar o quê? Horta da China, como somos horta dos Estados Unidos? Não. O Lula falou, olha, a gente vai abrir aqui, o nosso agro vai exportar para vocês e tudo mais, mas a gente quer acordo para exportação também de bens industrializados. A gente tem que industrializar o Brasil. Parar com essa de que a gente só serve aqui para plantar. Não. O Bolsonaro chegou a falar que o Brasil tinha o Bolsonaro e o Mourão. Um falou que o Brasil tinha vocação para minerador e outro falou que o brasileiro tem vocação para o plantio. Só coisa que explora do Brasil e dá para os outros, né? Não. O Lula falou, o Brasil tem vocação, é para se industrializar e ser um país de primeiro mundo. É isso o que o Lula vai começar a anunciar nos próximos dias. E eu vou falar. O pessoal da grande mídia está em pânico. O pessoal aí que ficou defendendo o Sérgio Moro, chegaram a ensaiar aí um Sérgio Moro 2026, esse pessoal aí está em pânico. Por quê? Porque isso vai significar, essa semana vai significar o quê? O descolamento total do Lula com esse pessoal americano do mercado financeiro. É isso que vai acontecer nessa semana. Os Estados Unidos estão em pânico. O Joe Biden está em pânico. O Joe Biden fez uma viagem. Ele mandou o diretor-geral da CIA, o Burns, ele fez uma viagem não anunciada para a Arábia Saudita essa semana. Como assim, Thiago? O que aconteceu na Arábia Saudita? Olha só, os Estados Unidos fomentaram e conseguiram ali aquele conflito na Ucrânia. Então, hoje o que acontece é o seguinte, os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia e a Ucrânia é o local da guerra. É como o São Paulo joga com o Palmeiras no estádio do Corinthians, é isso. Né? Estados Unidos e Rússia, essa é a guerra, viu? A Ucrânia é o local da guerra e está cedendo exército para isso. O Lula falou que quer paz, tudo mais, os outros países falam em paz, tudo mais, mas ninguém quer negociar paz. O que parece é o seguinte, os dois lados estão ganhando muito com a guerra. Só que os Estados Unidos perceberam que agora eles estão perdendo mais do que ganhando, eles precisam de outra guerra. A guerra que eles querem em Taiwan, quem acompanhou os vídeos aqui do Plantão Brasil no ano passado, lembra que eu falei, o próximo passo é a guerra no Taiwan, a não ser que deu muito errado para os Estados Unidos, eles vão atrasar. Deu muito errado, começaram a atrasar, mas agora eles vão para tudo ou nada. O Joe Biden foi nesse final de semana, plena Páscoa, o Joe Biden estava onde? Em Taiwan. O Joe Biden foi visitar Taiwan. O que a China fez? A China começou a fazer exercícios militares perto da ilha de Taiwan. Lembrando, Taiwan é uma ilha que pertence à China.
Porém, Taiwan tem um governo diferente do governo chinês. Os Estados Unidos começaram a enviar armas para Taiwan. Agora imagina que um governo inimigo do Brasil colocasse armas em Fernando de Noronha, por exemplo. Obviamente, Taiwan é bem maior que Fernando de Noronha, mas imagina, tá ali na sua fronteira, a poucos quilômetros da sua fronteira, armas apontadas para você. A China não está gostando nada disso, mas nada disso. Isso se compara muito a colocar armas em Kiev ou em qualquer lugar da Ucrânia apontadas para Moscou. Uma bomba ali chega em território russo em poucos segundos. No caso da China, já sai de território chinês. Então, já está no território chinês. Ou seja, deixar uma arma apontada para a cabeça do seu inimigo. É isso que os Estados Unidos estão fazendo com a China. O governo chinês percebeu. O governo chinês sabe que hoje quem controla o mundo é quem tem petróleo. Foi assim nas últimas décadas, mas os Estados Unidos não tinham tanto petróleo, mas controlavam o mundo porque eles conseguiram dolarizar toda a economia mundial depois da crise de 74. Tem uma crise do petróleo nos anos 70 e ali os Estados Unidos, como eles resolveram a crise, dolarizaram toda a economia mundial. Hoje, se o Brasil faz negócios com a China, eu falo governo brasileiro com governo chinês, não é uma empresa não é você comprar no AliExpress ou na Shopee, não. O governo faz negócios aí envolvendo cifras bilionárias com a China, o negócio é feito em dólar. Se o Brasil faz negócios com a Argentina, é em real? É em pesos argentinos? Não. É em dólar. Você fala, por quê? Por que o Brasil tem que comprar dólar para fazer negócio com a China? E a China também tem que comprar dólar para fazer negócio com o Brasil. Ou seja, o dólar é a única moeda no mundo? Era, viu? Era. Olha que coisa, estamos chegando aí numa nova era. É a única moeda do mundo que ficava ali livre de flutuação. Inclusive quando você fala, nossa, o dólar subiu, o dólar caiu, ninguém fala o euro, as libras esterlinas, as outras, não, é o dólar. Por quê? Porque se tiver uma crise do dólar, todo mundo cai junto com os Estados Unidos, é isso. Quando começou esse conflito na Ucrânia, o maior tiro no pé da história, resolveram aplicar sanções à Rússia. Aplicaram sanções à Rússia. Sabe o que isso fez com a economia russa? Nada. A economia russa hoje tem uma inflação menor do que outros países da Europa. A economia russa, eles já tinham experiência disso na época da União Soviética. A economia russa simplesmente se adaptou. Ah, não tem McDonald's lá, tem um igualzinho McDonald's só que russo. Ah, não tem não sei o que lá, tem um igualzinho só que russo. Eles se adaptaram e continuaram. E aí o que acontece? A Rússia começou a vender petróleo para a Europa e para os Estados Unidos 40% a 50% mais caro do que vendia um ano atrás. Por quê? Porque impuseram sanções à Rússia, só que alguns países não impuseram. A Índia, por exemplo, não o fez. A Índia faz parte do BRICS, com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul que, aliás, muda lá o governo para lá e para cá. A África do Sul até tem uma economia bem menor. Praticamente, hoje no BRICS, praticamente não manda nada. Mas os outros 4 são mega potências. E aí, o que acontece? A Rússia vende petróleo para a Índia vende petróleo russo para os Estados Unidos e para a Europa. O maior comprador de petróleo russo hoje é os Estados Unidos. Só que está comprando hoje a 50% mais caro. E além de dar dinheiro para a Rússia, 50% a mais, passa pela Índia. Então você está dando dinheiro para 2 dos BRICS. É isso que os europeus e os Estados Unidos estão fazendo. A população pagando muito a mais na gasolina, uma inflação enorme. Quer dizer, a primeira vez hoje, a primeira vez na história, eu estou aqui na Europa, que o modo de vida do europeu decaiu muito. Porque a inflação aumentou muito e os salários não acompanharam. É isso, é a primeira vez que acontece isso na história. Aquele padrão de vida de primeiro mundo está ruindo. Na Europa. Veja bem, os Estados Unidos sempre tiveram lá classe média, muita gente muito pobre e tal, e também está piorando lá o padrão de vida. Tanto é que em pesquisas, o Donald Trump, que é indiciado aí por 34 crimes, ganha do Biden. Não é que ele ganha de pouco, não, ele ganha de 10 pontos do Biden em pesquisa para 2026. Para 2024, né? 26, 24. Olha o tamanho do desespero. O fascismo pode voltar com muito mais força. Se voltar agora, não sai nunca mais. Aí você fala, caramba, Thiago, deu ruim realmente o que fizeram os Estados Unidos. Deu muito ruim. Aí o que aconteceu? Começou a desdolarização. A Índia e a China não fazem mais negócios em dólar. A Índia e a Rússia, a Índia compra em rublos. E aí vende em dólar para a Europa e para os Estados Unidos. Mas compra em rublos. A Rússia faz negócio só em rublos com todo mundo. E o que aconteceu? É questão de tempo até os líderes europeus perceberem, peraí, meu, o que está acontecendo é o seguinte, todo mundo está com a popularidade no chão, a oposição a quase todos esses líderes são políticos fascistas, alguns deles até alinhados indiretamente com a Rússia, porque a Europa inteira declarou guerra à Rússia, por uma questão da Ucrânia. Olha, eu vou falar,
você vai ver o desespero dos norte-americanos cada vez maior, você vai ver o Joe Biden tentando forçar uma guerra contra a China, a grande mídia, que obviamente é sustentada pelos norte-americanos, do lado dele, tentando demonizar a China da maneira mais sórdida possível, você vai ver isso aumentar muito nas próximas semanas e nos próximos meses. Não foi coincidência que eles começaram a falar de guerra na véspera do Lula ir lá, viu? Não é coincidência. Eles estão em pânico. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!